Olá, meus amados irmãos, graça e paz sejam com todos. Aqui estamos iniciando mais uma transmissão de uma live perante a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. E você que está chegando aí, em nome de Jesus, seja bem-vindo, tá? Para honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma live diante da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Convido você já, meu irmão, minha irmã, a estar compartilhando, convidando mais pessoas para estar conosco nesta noite, pois nós temos mais uma palavra de Deus diante da tua vida, a qual nós vamos compartilhar nesta noite, diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Já quero cumprimentar aí os nossos irmãos, né? Tati Santos, de São José dos Campos. Deus abençoa, seja bem-vinda, minha amada, em Cristo. A Tati Santos, lá de São José dos Campos, seja bem-vinda, tá? Nosso irmão Rogério Diniz, Deus abençoa. A minha querida amiga Laila Alves e Marlene Guedes, Deus abençoa. Sejam bem-vindas, tá, minhas amadas, em Cristo. Deus abençoa a vida de vocês, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fábio de Souza Santana, adentrando aí. Deus abençoa a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tati Santos dizendo, boa noite, meu amigo e pastor. Amém, minha amada, Deus abençoa. Fábio, né? Fábio de Souza Santana, Fabinho Marrento aí, nosso grande amigo, grande irmão, né? Nosso companheirão aí de trabalho, está junto conosco sempre, né? Dizendo boa noite, meu amigo, boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoa a tua vida, Fabinho, a vida da tua esposa, doutora Cláudia, né? Deus abençoa cada dia mais, que possa dar mais sabedoria, que possa abençoar cada dia mais, né? Para que vocês possam continuar fazendo o bem a toda a sociedade, as quais vocês têm feito, as quais vocês não têm medido esforços para abençoar a vida de outras pessoas. Nosso irmão em Cristo, Marcos Santos, também acabou de entrar aí. Marcos, Deus abençoa, dizendo boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero já perguntar para você nesta noite, ei, quantas palavras ruins você tem ouvido sobre a tua vida? Quantos não você tem ouvido sobre a tua vida? Quantas promessas falhas você tem ouvido diante da tua vida? E muitas das vezes isto tem entristecido o teu coração. Mas deixa eu dizer uma coisa, meus amados irmãos, veja, ei, não olhe para as palavras ruins, não olhe para os nãos que você recebe, não olhe para palavras que muitas das vezes que muitas das vezes aos teus olhos, muitas das vezes diante do teu entendimento parece que é algo ruim para a tua vida. Não, lembre-se que diante de cada palavra ruim sobre a tua vida, tem sempre uma promessa de bênção preparada para você. Nós vamos aprender isso nessa noite, porque o Senhor Jesus, numa certa feita, ele dizia aos seus discípulos, os discípulos caminhavam com o próprio Senhor Jesus, estavam ali no tempo todo com o Senhor Jesus, mas o que acontece? Quando Jesus falou algo que entristeceu o coração dos discípulos, os discípulos se entristeceram. Mas se entristeceram por quê? Porque foi mais fácil para eles absorverem as palavras de tristeza, as palavras de perda, as palavras, digamos, entre aspas, de derrota. Meu irmão, minha irmã, antes de nós darmos valor às palavras negativas sobre nossas vidas, vamos valorizar, primeiramente, as positivas que estão sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu mandar aqui mais alguns abraços, né? Mandar aqui mais a paz do Senhor Jesus. A Laila Alves, nossa amiga Laila Alves, Deus abençoa, minha amiga, companheira aí, Deus abençoa, tá? Em nome de Jesus, te amo em Cristo, viu, minha amada? A Tati Santos, a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz, Deus o abençoe, amém, abençoe cada um de nós, tá? A Valda Maria, Valda, seja bem-vinda, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus é contigo, varoa, amém? Gisele Almeida, Deus abençoa, minha amada, obrigado pela tua companhia, tá? A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja bem-vinda. Deus é contigo, varoa valorosa, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, compartilha aí, convida mais pessoas, convida aí o teu círculo de amizade, convida aquelas pessoas que necessitam de receber a verdadeira palavra do Senhor Deus sobre vossas vidas. Aquelas pessoas que necessitam de receber algo grandioso de Deus perante
as vossas vidas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prepara aí tua Bíblia Sagrada, amém? Prepara aí tua Bíblia Sagrada, porque nós vamos meditar, começar meditando na palavra do Senhor nas Santas Escrituras, lá no Evangelho de Mateus, primeiro Evangelho do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, o capítulo 17. Procura aí na tua Bíblia Sagrada, Evangelho de Mateus, capítulo 17, amém? Nós vamos começar a meditar diante das Santas Escrituras, diante da palavra do Deus Todo-Poderoso, a qual o Senhor Deus, ele tem, né? A qual o Senhor Deus, ele tem nos colocado sobre nossas vidas. Gisele Almeida dizendo aqui, manda abraço para nós aí, meu amigo, né? Maicon, Deus abençoe a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gisele Ruth, né? Elaine, né? Deve ser. Luana Rosenil, Roberto Juliano, pastor Arlindo, pastora Renata, Gisele, Juliano e Ruth. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, meus amados. Em nome de Jesus Cristo, que Deus possa continuar os abençoando, rica, poderosamente e abundantemente a vida de vocês, mais e mais, em nome de Jesus. Meu amado irmão em Cristo, né? Missionário aí, Reginaldo, já profetizando na vida dele, lá do Taboão, município de Pouso Alto, ainda não entrou, né? Ainda não chegou aí, mas ele deixa um convite, meu irmão. Olha, hoje aconteceu já a abertura da festividade lá na Assembleia de Deus, Ministério de São Lourenço, no bairro do Taboão, município de Pouso Alto, né? Podemos dizer que é mais aqui próximo de São Lourenço, Taboão aqui pertinho de São Lourenço, né? Mas aconteceu hoje já o primeiro dia, né, do evento ali na Assembleia de Deus, Ministério de São Lourenço, tá? No bairro ali do Taboão. Amanhã eu estarei presente, em nome de Jesus, estarei presente lá com toda certeza e na presença do Senhor Deus, estaremos lá, né? Eu vou estar presente, a cantora Eliette Maia também vai estar presente junto comigo ali naquela festa tremenda. Nós vamos estar prestigiando esta festa das irmãs, né? Ou melhor, amanhã não, amanhã infelizmente não vou poder estar ali amanhã, né? Mas no domingo, nós vamos tirar um dia, né? Ou amanhã ou no domingo, nós vamos estar presente aí, né? Eu havia me esquecido, amanhã, dia 18, tem um encontro de casais regional na cidade de Itamonte. Então, amanhã eu estarei na cidade de Itamonte, na Igreja do Evangelho Quadrangular, município, né, de Itamonte, a partir das 19 horas, onde vai acontecer o primeiro encontro regional de casais, com o pastor Ramilo e a pastora Hortência vão estar ministrando sobre a vida dos casais. Mas eu deixo aí o convite para você, e amanhã, né, o segundo dia da festividade, essa festividade que começou hoje, sexta, vai amanhã sábado, e no domingo, ali no bairro do Taboão, município de Pouso Alto, o nosso missionário ali, Reginaldo Viana, estará ali, com toda certeza, né? E o pastor, meu grande amigo, pastor Normando Per dos Santos, está ministrando ali, está na responsabilidade daquele povo, e eu tenho certeza que Deus tem usado, tem o abençoado, ele e sua esposa, a missionária Gleice. Deus os abençoe rica, poderosamente e abundantemente, né? São um casal ali internacional, sempre na Venezuela, né? Fazendo a obra do Senhor. Deus os abençoe e os guarde sempre, em nome de Jesus. Vai convidando mais pessoas aí, meu irmão, minha irmã, porque já nós vamos estar meditando diante das Santas Escrituras do Senhor Deus, né? Diante das Santas Escrituras do Deus Todo-Poderoso, ao qual ele tem cada dia mais, cada vez mais, né? O Senhor Deus, ele tem colocado coisas grandiosas sobre nossas vidas, tem nos ofertado, né? Tem nos ofertado aí com sua palavra, com suas bênçãos, com seu poder, com sua autoridade sobre nossas vidas, e eu tenho certeza que nesta noite não é diferente, não vai ser diferente, porque o próprio Senhor Deus, ele está prestes e pronto para nos abençoar sempre. A palavra diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, mas estão sim estendidas sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, para nos abençoar sempre, cada dia mais. Veja, irmãos, Mateus capítulo 17, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, né, minha espada. Mateus capítulo 17, e o versículo 22, veja, a palavra do Senhor Deus nesta noite sobre nossas vidas, ela nos relata, Mateus capítulo 17,
e o versículo 22. A palavra do Senhor Deus, ela nos fala aqui nesta noite. Vamos começar a meditar aí nas Santas Escrituras do Senhor Deus. Nossa irmã Jaqueline Moura Carvalho, ali do bairro Santa Mônica, dizendo boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja bem-vinda, tá, minha linda? Deus é contigo, que Deus possa abençoar rica, poderosamente, abundantemente a tua vida, amém? Te amo em Cristo Jesus, amém, minha amiga? Deus possa abençoar tua família, Deus possa abençoar aí teus filhos, em nome de Jesus Cristo, amém? Abençoar aí teus pais, para honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus é contigo. Deus abençoe essa família linda, maravilhosa que você tem, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar aqui, irmãos, então, meditar na palavra do Senhor Deus, que hoje se encontra no livro de Mateus, ou São Mateus, né? O Evangelho de Mateus, ou São Mateus, o capítulo 17, o versículo 22, ao qual a palavra do Senhor diz: ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Veja, irmãos, o Senhor Jesus, a palavra diz que ele estava ali com seus discípulos. E quando ele estava ali com seus discípulos, a palavra do Senhor Deus diz que Jesus, ele estava orientando aos seus discípulos e dizendo: olha, o Filho do Homem, ou seja, eu vou ser entregue nas mãos dos homens, açoitarão-me, veja, me crucificarão, e eu virei à morte, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Enquanto Jesus estava falando coisas maravilhosas, enquanto estava acontecendo sobre a vida daquelas pessoas, a vida dos discípulos, irmãos, tudo a mil maravilhas, tudo caminhando bem, os discípulos estavam todos alegres. Por quê? Veja, irmãos, porque eles tinham tudo. Porque eles tinham tudo, eles sabiam que estavam com o mestre, eles estavam diante da segurança. Mas o mestre não disse que os abandonaria. O mestre disse que ele seria entregue. Mas aquilo caiu no coração deles como uma palavra de tristeza, como uma palavra de perda, como uma palavra de derrota. Deixa eu dizer para você, meu irmão, ei, muitas das vezes nós estamos diante da presença do Senhor, nós estamos voltados para a presença de Deus, e o que acontece? Nem sempre tudo vai bem diante de nossas vidas. Nem sempre tudo vai bem, mas quando nós estamos ali, firmados diante da rocha, firmados diante da presença do Senhor, quando nós estamos ali olhando, observando, conforme nós falamos ontem, o alvo, né, tem que ser Cristo. O alvo tem que ser Cristo. E por mais dificuldades, por mais adversidades, por mais tristezas, por mais perdas que vêm sobre nossas vidas, no nosso dia a dia, nós temos que permanecer com as nossas esperanças em Cristo Jesus. Nós temos que permanecer firmes diante da presença do Senhor, meu irmão. Não é porque muitas das vezes, veja, acontece uma troca de pastor, acontece uma troca de padre, acontece uma troca, né, do irmão de louvor, acontece uma troca de uma pessoa que você está acostumada com aquela pessoa, meu irmão. Ei, não é porque acontece isso, não é, que você vai deixar de estar naquela igreja, que você vai deixar de estar ali, naquele lugar que você busca o alimento espiritual. Não é porque acontecem essas trocas de pessoas, ou porque alguém para, porque alguém desanima, porque alguém cansa na caminhada e desiste, desanima, que você vai deixar de continuar a tua caminhada. Ei, os discípulos ali naquele momento, houve tristeza no coração dos discípulos. Por quê? Porque estava sendo tirado deles, na mente deles, estava sendo tirada a presença do Senhor Jesus. E a tristeza foi causada, irmãos, pois estavam ouvindo o que Jesus lhes dissera. Veja, e isso lhes causou um grande desequilíbrio. E quando nós ouvimos apenas, prestamos atenção apenas naquilo que nos interessa, nós vivemos uma vida totalmente desequilibrada. Nós temos que prestar atenção na palavra que nos é pregada, na palavra que nos é ensinada, em todo o seu conteúdo. Por quê? Pode ser que venha uma palavra, como o Senhor Jesus disse aqui, no Evangelho de Mateus, que estamos meditando aqui, olha, 17, 22. Olha, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus:
o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Veja, Jesus ele falou para eles aqui duas palavras. Ou seja, mostrou para eles a realidade do que estava para acontecer. Jesus disse que ele seria entregue e eles iam matar. Mas Jesus falou também, irmãos, veja, Jesus falou também da ressurreição, que ele iria ressuscitar. Ou seja, aqueles discípulos se entristeceram porque prestaram atenção apenas naquilo que lhes, veja, prestaram atenção naquilo que veio primeiro, ou seja, naquilo que lhes estava sendo tirado, mas não prestaram atenção quando Jesus disse da ressurreição. Quantos e quantos de nós, irmãos, passamos por perdas familiares e muitas das vezes ficamos desestruturados. Deixa eu dizer para você, meu irmão, a morte sobre a tua família, sobre a tua vida, meu irmão, a morte diante do teu familiar é motivo, veja, entre aspas, nós somos seres humanos, temos sentimentos, sim, mas a morte, ela é motivo de alegria, porque a morte é um espírito vindo de Deus. É um espírito preparado por Deus. As doenças que existem são apenas, veja, são apenas desculpas que nós, muitas das vezes, inventamos, que nós criamos para inventar uma desculpa para nos confortar cada vez mais. Mas cada um de nós, lá no livro de Salmos, né, em Salmos, se não me falha em memória, né, eu não lembro aqui exatamente, mas eu vou pesquisar e depois eu passo para você, meu irmão. Vou ver aqui direitinho, tá? E depois eu passo para você exatamente. Eu não vou falar aqui por mente, assim, por achar, não. Mas deixa eu dizer para você, olha, a palavra do Senhor diz que os nossos anos aqui são 70, 80 se ainda restar vigor. Veja. Mas o Ministério da Saúde aí citou, né, da cidadania, citou aí que os nossos anos estão sendo aumentados cada vez mais. Sim, meu irmão, estão sendo aumentados cada vez mais porque nós estamos nos cuidando. Mas o que foi instituído pela palavra do Senhor são 70 ou 80 se ainda restar vigor. O que passar disso é enfado. Ou seja, se nós nos cuidarmos, com certeza nós vamos viver mais. Mas não é pela morte, não é por uma perda que nós vamos nos entristecer. Não, nós vamos chorar sim, nós somos seres humanos, vamos chorar pelo luto. Mas passou o luto, nós vamos levantar a cabeça e vamos continuar nossa caminhada, vamos continuar nossa vida. Por quê? Porque, meu irmão, o mundo não para. O mundo não para de girar ao nosso redor, não. Continua girando cada vez mais, continua cada vez mais girando ao nosso redor. E se nós não acompanharmos as voltas que o mundo vai girando, vai dando, o que acontece? Nós vamos ficar estacionados, parados e vamos ficar regredindo. Os discípulos ali naquele momento entristeceram. Por quê? Porque ouviram que Jesus falou que ele seria entregue na mão dos homens e açoitá-lo e matá-lo-ão. Mas Jesus falou também para eles, veja, quando Jesus falou essa palavra, eles se entristeceram e não prestaram atenção na continuidade da palavra do Senhor, que foi, né, aqui dizendo, olha, e matá-lo-ão, no versículo 21, né, 23, perdão, e ao terceiro dia ressuscitará. Veja, e eles se entristeceram muito. Era motivo, era momento deles se alegrarem, dizerem, mestre, tu será entregue, tu morrerás, mas tu ressuscitarás ao terceiro dia. 3 dias, 3 apenas, sem Jesus, foi motivo de tristeza para aqueles discípulos. Irmãos, preste bem atenção naquilo que lhe é pregado. Preste bem atenção na palavra que lhe é dada. Preste bem atenção naquilo que o próprio Senhor Deus tem falado sobre o teu coração, sobre a tua vida. Nossa irmã Rosa Maria Costa, Deus abençoa, seja bem-vinda à paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu dizer para você, meu irmão, preste atenção naquilo que lhe é pregado, naquilo que lhe é ensinado, preste atenção naquilo que o Senhor Jesus tem falado com você. Ei, meu irmão, a promessa do Senhor para aqueles discípulos eram promessas de vida eterna, promessa de sempre, de estar sempre diante da presença do próprio Senhor Jesus, de que o Senhor Jesus estaria sempre diante da presença daquele povo. Mas eles preferiram ficar com a pior parte. Você, muitas das vezes, prefere ficar com a pior parte. Por quê? Você prefere ficar, muitas das vezes, com
a parte da enfermidade, sem acreditar numa cura, sem acreditar numa ação do Senhor Deus sobre a tua vida. Você prefere ficar, muitas das vezes, na situação de derrotado. Por quê? Porque você não acredita, porque você não crê naquilo que lhe é falado, naquilo que lhe é, veja, profetizado sobre a tua vida. Você prefere ficar, muitas das vezes, irmãos, vivendo de favores dos outros, quando você tem que buscar o favor diretamente diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Ei, quantos e quantos de nós preferimos, muitas das vezes, gastar os nossos tempos diante de uma televisão, vendo uma novela, vendo um noticiário, vendo um filme, vendo algo que muitas das vezes não nos soma em nada, não nos edifica em nada. Mas quando nós estamos diante de uma palavra do Senhor que nos é pregada, que nos é ensinada, veja, muitas e muitas das vezes nós dizemos, mas está demorando tanto, mas como está tão ruim. Veja, preferimos optar por outros caminhos, preferimos optar por outro tipo de diversão, meu irmão. Preferimos, muitas das vezes, sair, deixar a palavra ser lançada ao vento. Depois, quando tiver tempo, eu vejo. Depois, quando tiver tempo, eu participo. Depois, quando tiver tempo, eu oro. Meu irmão, ei, quando você tiver tempo, você vai à procura de Deus? Deus, quando tiver tempo, vai fazer algo por você. Ainda bem que Deus não pensa como nós, seres humanos. Ainda bem que Deus é benevolência, Deus é perdão, Deus é paz. Porque se fosse nós, seres humanos, irmãos, como somos vingativos, como somos inúmeras e inúmeras vezes, irmãos, veja, até mesmo injustos. Se fulano não procura, se fulano não está nem aí, larga a mão, deixa para lá, esquece. Deixa se trumbicar, deixa para lá, deixa acontecer o que for, aconteceu. Quando acontece, vem, procura a gente muitas das vezes, não te falei que ia acontecer isso? Mas você é teimoso, é cabeçudo? Preferiu passar por isto? Agora quer consertar? Ficou pior ainda aquilo que você estava vivendo? Ei, ainda bem que o nosso Deus não é dessa forma. Deus, ele nos alerta. Deus, ele nos orienta. Meu irmão, ei, preste atenção na palavra do Senhor. Não deixe as tristezas caírem diante do seu coração, como caíram diante no coração daqueles discípulos, porque estava sendo tirado deles, veja, na mente deles estava sendo tirado deles a presença do Senhor Jesus. A tristeza foi causada, pois, não estavam ouvindo o que Jesus lhes dissera, e isso lhes causou um grande desequilíbrio. Sabe por que tem causado desequilíbrio na tua vida? Porque você, meu irmão, porque você, minha irmã, muitas das vezes não tem dado ouvido, não tem prestado atenção naquilo que o Senhor Deus tem falado ao teu coração. Porque você não tem prestado atenção, não tem dado ouvido àquilo que o Senhor Deus tem falado ao teu coração, aquilo que o Senhor Deus tem dito diante da tua vida. E quando não se presta atenção, quando não se dá crédito àquilo que o Senhor tem falado diante de nossas vidas, o que acontece? Veja, nós começamos a passar por perda, nós começamos a viver diante da tristeza, nós começamos a viver diante das necessidades, das dificuldades. Nossa irmã Rosa Maria, Deus abençoa. A Andréia Araújo Costa, de Pindamonhangaba, Deus abençoa, minha amada, em nome de Jesus. Cleide Salles, Deus abençoa, seja bem-vinda, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jaqueline Moura dizendo aqui verdade, amém, amém, minha amada, em nome de Jesus, Deus é contigo, Deus abençoa. Veja, irmãos, em 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1, veja, o povo de Israel não deu crédito aquilo que o Senhor Deus, em outra época, não na época de Cristo, mas na época do próprio Senhor Deus, o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, eles não deram crédito à palavra de Deus, que era para guardar a arca da aliança, que representava a própria presença do Deus Todo-Poderoso, meu irmão. Veja lá, 1 Samuel, capítulo... 1 Samuel, Primeiro livro de Samuel aí, o capítulo 5, 1 Samuel, capítulo 5, veja, 1 Samuel, capítulo 5, e o versículo 1 em diante, que nos fala, a arca na terra dos filisteus causa-lhes aflições. Veja, quando não se guarda a palavra, quando não se tem conhecimento da palavra, o que acontece? Vem perda sobre nossas vidas.
O povo de Israel, né, juntamente ali com Hofni e Finéias, que eram os guardiões da arca do Senhor, filhos do profeta Eli, falharam, levaram o povo à perda, levaram o povo ao pecado. E o que acontece? Os filisteus adentraram, guerrearam contra o povo de Israel e tomou a arca, e levou a arca para si. Mas veja, diz aqui a palavra do Senhor, capítulo 5, versículo 1 em diante, os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer e Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhuma de todos os que entraram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou e os feriu com hemorroidas e Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod, que assim era, disseram, não fique conosco a arca de Deus do Deus de Israel, pois sua mão é dura sobre nós, e sobre Dagom, nosso Deus. Amém? Preste atenção, irmãos. Os filisteus, eles guerrearam contra o povo de Deus. O povo de Deus estava sendo liderado por pessoas as quais já não estavam mais diante da presença do Senhor. Hofni e Finéias foram comparados como filho de Belial, como filho do diabo, como filho do demônio. Veja, cometendo muitos e muitos erros, muitas e muitas falhas. Rosilene Almeida entrou aí, Deus abençoa, dizendo amém, amém, minha amada. Perla Fernandes entrou, Perla dizendo a paz, minha amada. Perla Fernandes aí da cidade de Baipendi, Deus abençoa, Deus é contigo, varoa. Deus abençoa, Rosilene, Deus é contigo. Hoje estamos meditando aí, né? Já meditamos em Mateus 17, 22 ao 23, e agora estamos em Samuel, capítulo 5, versículo do 1 ao 7. Cumprimentando aqui, meu irmão, minha irmã, veja, a palavra do Senhor Deus diz, os filisteus, eles adentraram diante do povo de Israel, que era, né, o povo de Israel, que era o povo de Deus, conduzido por pessoas cegas. Por isso que eu digo, você pastor, você pastora, você meu irmão pregador da palavra, você, minha irmã pregadora da palavra, você que leva a obra, que faz a obra de Deus, faça com seriedade. Faça com seriedade, com honestidade e seja fiel perante a presença de Deus. Por quê? Se você não for fiel, se você não fizer com seriedade, você leva o povo a perecer. Hofni e Finéias, filhos de Eli, o profeta Eli, o grande profeta Eli, veja, que já estava entrado em dias. Naqueles momentos, ele permitiu com que os filhos fizessem coisas ruins aos olhos do Senhor e levasse ao povo de Israel, veja, a se prostrar, a perder a própria presença do Senhor que estava introduzida diante daquela arca da aliança. Deus estava ali, ou seja, eles tinham a própria presença de Deus, mas os filisteus foram, pelejaram, guerrearam contra eles e tomaram a arca. Por quê? Porque Deus não se agradava do povo de Israel naquela época, e o povo veio a perder a própria arca. Resumindo, os filisteus tinham tudo, irmãos, tudo. Tinha a presença do Deus vivo sobre eles. Tinham tudo para estarem vivendo diante das bênçãos do poder, da autoridade. Tinha o Deus Todo-Poderoso com eles. Mas o que aconteceu? Preferiram. Pegaram aquilo que era sagrado e colocaram diante das suas imagens. Colocaram diante, veja, diante de uma imagem que eles criaram e disseram que era o Deus Dagom. Irmão, de Deus não se escarnece. Deus não se deixa escarnecer. Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é de Deus. A glória pertence a Deus.
Aquele povo filisteu tinha tudo para ser, naquele exato momento, veja, se converterem dos seus maus caminhos e aceitarem o próprio Deus ali de Israel como Deus grandioso, como Deus poderoso, como seu Deus. E talvez, irmãos, ali não se sabe, né? Os historiadores não nos revelaram, mas veja, talvez ali eles poderiam até mesmo viver e ser abençoada, a história deles poderiam ter sido outras. A palavra diz que os filisteus estavam alegres, estavam comemorando suas vitórias, e o povo de Israel estava escravizado, o povo de Israel estava entristecido, o povo de Israel estava dependente. Meu irmão, o que tem acontecido com você? Nosso pastor Davi Elias, né, apologético, né, e grande mestre em apologia, amém, teologia, pastor Davi Elias Domingos, Deus abençoa, lá de Cajamar, né, Cajamar ou Cajati, está de São Paulo aí, né, Deus abençoa, viu, meu amado, em nome de Jesus, amém, homem teólogo, intendente, superintendente, amém, em nome de Jesus, amém, para honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas veja, irmãos, a palavra do Senhor, ela diz, né, que os filisteus levaram a arca, guerrearam, mas porém não tiveram sabedoria. Colocaram a presença de Deus diante de Dagon, um deus de barro, de imagem. E o que aconteceu? O que acabou acontecendo? Eles acabaram sofrendo as consequências. Na primeira noite, Deus já mostrou um sinal, mostrou que o Deus deles não era poderoso, mostrou que o Deus deles não era digno de estar na presença do próprio Deus. Aquela imagem caiu, amanheceu prostrada em terra, diante da presença do Deus verdadeiro. Eles foram, teimaram, levantaram a imagem. No segundo dia, caiu a cabeça, caiu os braços, e eles teimaram e levantaram novamente. No terceiro dia, caiu tudo. Aí eles viram quão terrível é esse Deus. Tremendo. Vamos tirar ele daqui. Quando era mais fácil, meu irmão, eles tirarem o quê? O mal. Eles tirarem aquilo que estava atrasando a vida deles. Está entendendo a mensagem sobre a tua vida, meu irmão? Muitas das vezes você tem tirado a presença de Deus diante de ti. Você tem tirado a presença de Deus de diante de si e tem feito como os filisteus, tirando a presença de Deus, do Deus verdadeiro, de diante de si. E o que acontece, meu irmão? Ei, o que acaba acontecendo? Sabe o que acaba acontecendo? Você, muitas das vezes, meu amado, minha amada, você tira a presença de Deus e acaba glorificando a deuses estranhos, acaba aceitando a Dagon sobre a tua vida. Josué Alves, da Casa Família, Deus abençoa, minha amada, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a você e a todos aí. Davi Elias dizendo, Shalom Lahema, Vale do Ribeira, amém, meu amado, em nome de Jesus, estamos meditando aqui, pastor, lá em 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1 em diante, do 1 ao 7, amém? Antes meditamos aí em Mateus 17, 22, 23, né? Falando aí da tristeza, a tristeza que houve quando aqueles, né, os discípulos do Senhor Jesus, ouviram da boca de Jesus que ele seria entregue nas mãos dos homens e seria morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E o que acontece? Os discípulos deram mais atenção à palavra de que quando Jesus, né, seria morto. Ou seja, a perda, deram mais atenção à perda que eles passariam diante de suas vidas. E agora nós estamos aqui meditando sobre a arca, né? Ou seja, as pessoas, né? As pessoas, muitas das vezes, elas têm que valorizar e elas deixam de valorizar, como os discípulos deixaram de valorizar as promessas de Deus. A palavra, a promessa do Senhor Jesus, de que ele ressuscitaria. Eles tinham que se alegrar, mas se entristeceram. E o povo de Israel aqui, o que acontece? O povo de Israel, eles tinham que valorizar a presença de Deus que estava com eles, mas eles não valorizaram, perderam. Os filisteus deveriam valorizar também, porque tinham conhecimento dos feitos, dos milagres, das grandes coisas que Deus fazia, dos livramentos que Deus dava perante o povo de Israel. Mas o que acontece? Os filisteus preferiram, veja, colocar a presença de Deus diante das coisas imundas, das coisas impuras, que era o Deus deles, o Deus Dagon. Hoje nós fazemos isso, daí para pior. Nós preferimos, às vezes, colocar deuses estranhos sobre nossas vidas. Preferimos, às vezes, dar atenção
a pessoas estranhas, dar atenção a ensinamentos estranhos sobre nossas vidas e não valorizamos a verdadeira palavra de Deus. Rosiane Rangel entrou aí, Deus abençoa, dizendo aqui, paz querido, amém, minha amada, a paz querida, Deus a abençoe rica, poderosamente e abundantemente a tua vida, minha amada, seja bem-vinda, viu? Para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, hoje muitas pessoas preferem valorizar aquilo que é estranho. Hoje dentro das igrejas tem muito fogo estranho, tem muitas línguas estranhas, sim, tem muitas línguas estranhas, muito fogo estranho. Tem muitos movimentos estranhos. Tem muitas pessoas que se dizem, estou no poder. Tem muitas pessoas dizendo, estou no poder. Estou caindo no poder. Estou pulando no poder. Estou saltitando no poder. Meu irmão, e ao invés de poder, está no poder sim, mas no poder de Satanás. Não é no poder de Deus. Não é no poder de Deus. Davi Elias Domingos, dizendo aqui, Instituto Bíblico de Ensino Teológico, Vida, cursos, né? Formação de obreiros, missiologia, básico de teologia, médio, bacharel de teologia, reitor, reverendo Davi Elias, acesse e conheça aí, né, pelo nosso site, amém? Depois você que está aí nos acompanhando, ó, acesse o site aí, tá? É um grande homem de Deus, grande teólogo, né? Um homem, né, que eu recomendo, um homem diante da presença do Senhor aí, amém? É um homem que, de grande sabedoria, que Deus tem dado grande sabedoria, eu aprendi muito com este homem, amém? Em nome de Jesus, Deus o abençoa, viu, pastor Davi? Deus abençoa, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Rosilene Almeida dizendo, Deus é maior, amém, minha amada? Deus é maior, com certeza. Regina Célia chegando aí, ó, diz a paz do Senhor Jesus, ô glória, vamos juntos dando glória, amém, amém, minha amada? Para a honra e glória do Senhor Jesus, vamos juntos dando glória. Veja, irmãos, e hoje, conforme eu estava falando aqui, existem muitas coisas estranhas dentro das igrejas. E pessoas ensinando coisas estranhas sobre nossas vidas, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Tem ensinado coisas estranhas. É por isso que nós temos que valorizar, preste atenção, a palavra de Deus. A manifestação do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas só se dá mediante o conhecimento da sua palavra, mediante a obediência da sua palavra. Por quê? Quando se conhece a palavra de Deus, você tem santificação, e em santificação você tem a comunhão para com Deus. Teólogo aí, pastor Davi, amém? Teólogo aí, pastor Davi, se eu estiver errado, pode falar, pastor, amém? Se eu estiver errado aí, pode me corrigir, pastor. Em nome de Jesus. Mas veja, diz aqui, Deus o abençoe, meu amigo apóstolo Jaques, amém, meu amado. Rosiane Rangel, Deus abençoe, meu amado. Em nome de Jesus. Veja, irmãos, tem muito fogo estranho dentro das igrejas. É pessoas marchando, pulando, sapateando, fazendo, perdão da expressão, não tem nada contra isso não, mas veja, irmãos, eu tenho contra, sim, a apresentação de circo, porque hoje dentro das igrejas estão um verdadeiro circo, verdadeiras apresentações, verdadeiros circos, é um roda-roda, é um pula-pula, é um bate-bate, é dá com a mão daqui, dá com a mão dali, pula daqui, pula dali, fala coisas que nem sabe o que estão falando, veja, fazem coisas e diz que é o Espírito. Gente, o Espírito é sujeito ao profeta, não o profeta sujeito ao Espírito. Veja bem, se o Espírito manifesta em você, quiser te levar para a rua para poder você fazer presepada lá diante de um carro ser atropelado, opa, está errado. É Espírito, pode repreender que é Espírito maligno. Mas o Espírito pode manifestar em você. Mas você, meu irmão, minha irmã, você comanda o Espírito. Amém? Então preste atenção, cuidado com aquilo que você tem aceitado, cuidado com aquilo, vocês pastores, vocês amados missionários, vocês amados, cuidado com aquilo que vocês têm levado ao povo, têm ensinado ao seu povo. As igrejas hoje estão vazias, por quê? Porque é uma presepada, irmãos, porque é uma presepada. As igrejas hoje estão vazias porque está acontecendo presepado, está acontecendo apresentações dentro das igrejas. O pastor Davi aqui dizendo, ó, você está coberto de razão, amém, meu amado? Em nome de Jesus, dizendo aqui, precisamos nos ater à palavra de Deus. Hoje as pessoas não valorizam a palavra, eles querem apenas movimento. Verdade, pastor? E pior, movimento estranho. Que se fosse o movimento de Deus, amém.
E qual o movimento de Deus? Irmãos, aquele povo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que falam muito de Pentecostes, aquele povo estava em oração. Aquele povo não estava pulando, saltitando, rodopiando, esbofeteando um ao outro, não. Estavam ali em oração. De repente o Espírito veio. O Espírito veio e desceu sobre a cabeça deles, como línguas de fogo, e ali cada um falou no seu próprio idioma de nacionalidade. Ei, tem pessoas confundindo a descida de Pentecostes. Tem pessoas confundindo com o dia de Pentecostes ali, a descida do Espírito Santo sobre a cabeça daquele povo em línguas de fogo. Com o quê? Com a presepada que está acontecendo aí. Se você parar para analisar, meu irmão, ei, eu sei que é duro de ouvir isso. E é duro para mim também, como pregador da palavra, estar pregando isso para você. Por quê? Porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Porque muitas das vezes os próprios pastores criticam outros pastores porque não gostam de ouvir a verdade. Porque quando ouvem a verdade estão sendo desmascarados, mas a palavra do Senhor, e conhecereis a verdade vos libertará. E eu estou aqui, meu irmão, fui chamado, veja, passei para fazer esta live aqui, o Senhor colocou no meu coração, mas para pregar a verdade, não a mentira, não o engano, mas a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhece a verdade através da palavra, conhece a verdade através da palavra, e através da palavra você se achega diante da presença do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai te libertar, meu irmão. Vai te libertar, minha irmã. Agora, aceita quem quer. Recebe quem quer. Aceita a palavra quem quer, recebe a palavra quem quer, meu irmão. Você tem um livre-arbítrio. Eu não estou aqui para te convencer de nada, eu estou aqui apenas pregando a palavra para você. Estou aqui apenas trazendo ensinamento, fazendo aquilo que o Senhor Deus me manda. E veja, a Arca da Aliança foi levada e colocada no templo de Dagom. A noite caiu, né? A noite caiu e Dagom caiu também com o rosto em terra. Os filisteus tentaram colocá-lo de pé novamente no segundo dia. Veja, tentaram colocá-lo novamente de pé na presença da arca. A cabeça do mesmo foi arrancada e este completamente destruído. Os filisteus reconheceram a autoridade de Deus e devolveram a arca, pois os mesmos estavam sendo destruídos. Irmãos, preste atenção. Laila Costa, Deus abençoa, minha amada, em nome de Jesus, acabou de entrar aí, né? Deus abençoa, seja bem-vinda. Deixa eu falar para você, minha irmã. Meu irmão, ei, olha só. A própria palavra do Senhor, ela nos diz, né? A própria palavra do Senhor, ela nos diz, irmãos. Os filisteus tinham tudo para ser abençoados. Mas o que acontece? Eles colocaram o próprio Senhor Deus diante do quê? Colocaram o próprio Senhor Deus diante da maldição. Diante de deuses estranhos. Diante de fogos estranhos. E o que acontece? Quando colocaram Deus diante de Dagom, veja só, meu irmão. Dagom foi totalmente destruído. E os filisteus deveriam de ter se convertido naquele exato momento, ter aceitado a presença do Senhor Deus e ter retirado Dagom, mas não, preferiu ficar com Dagom e disse, vamos devolver esta arca, vamos devolver esse Deus aqui, porque esse aqui não. Esse aqui está nos destruindo, quando na verdade Deus queria os abençoar. Quando na verdade Deus queria os libertar. Quando na verdade Deus poderia até mesmo ter um plano de bênção sobre aquele povo. Mas devolveram para os israelitas, o povo de Deus, a segunda oportunidade do povo de Deus. O pastor Davi diz aqui, ó, pode observar quando estão cantando, muitos pulam, sapateiam, falam em línguas. Porém, na hora da mensagem, eles nem glória a Deus dão. São vasos vazios, idênticos ao vale de ossos secos. Precisamos trazer o povo de volta à palavra, de volta à Bíblia Sagrada. Certíssimo, pastor, certíssimo. É isso mesmo. Certíssimo. Amém? Certíssimo, certíssimo. É que eu acho que o Espírito Santo, né, muitas das vezes, só manifesta nesse horário perante essas pessoas que têm estas visões. Né? Eu preguei um certo tempo em uma igreja e teve um
né, uma certa pessoa, não vou revelar o sexo aqui, né, porque senão acaba matando a charada, mas a pessoa chegou para mim e disse: pastor, o senhor é muito bom nas revelações, muito usado nas revelações, na busca pelo Espírito Santo, na libertação, mas, pastor, a palavra é muito longa, é muito cansativa. Veja, irmãos, enquanto estava ali, diante do pula-pula, do oba-oba, estava bem, estava maravilha, 1000 maravilhas, sapatearam, rodopiaram e tudo mais. E, de repente, quando chega na hora da palavra, aí a palavra é muito longa, a palavra é cansativa. Por quê? Não é a palavra que é cansativa, meu irmão, minha irmã. Não é a palavra que é cansativa. Veja, o que é cansativo é ficar no pula-pula, como o pastor Davi disse aqui, ó, é ficar no pula-pula, é ficar no sapateado. Isso cansa, isso dá enfado. Entendeu? Isso cansa, isso dá enfado. Sabe o que é isso? Para mim, isso é a mesma coisa que você ir numa roda de forró, chegar lá, sair dançando com um, com o outro o tempo todo, tal, dali a pouco você cansa, vamos embora para casa, tá bom? Já estou satisfeito, já fiz meu ego. E isso sim é satisfazer o ego humano. Ah, mas Miriam dançou na presença de Deus. Miriam se alegrou, dançou na presença de Deus em gratidão a Deus. Mas dançou em gratidão a Deus. Não fez presepada, não. Fez presepada que nós estamos tendo hoje em dia, não. Veja, irmãos, para concluir a mensagem, daqui a pouco eu quero orar por você. A palavra do Senhor Deus, ela diz, irmãos, os filisteus então reconheceram a autenticidade, né? Reconheceram a autenticidade de Deus e devolveram a arca, pois os mesmos estavam sendo destruídos. Deixa eu falar para você. Você quer ser abençoado sobre a tua vida? Conheça, reconheça, a autenticidade de Deus sobre a tua vida através da palavra dele. Comece a viver diante da palavra. Em tudo examinais as Escrituras. Em tudo examinais as Escrituras. Quando se examina as Escrituras, quando se anda na palavra, quando se anda em santificação, quando se anda diante da presença do Senhor, saiba, meu irmão, minha irmã, que as bênçãos grandiosas de Deus te acompanharão, virão sobre você, estarão te abençoando, estarão fazendo parte da tua vida, no teu dia a dia, em todos os momentos da tua vida. Amém? Amém? Palavras de tristeza, palavras de perda, de derrota, virão sobre a tua vida. Mas lembre-se que a cada palavra de tristeza, a cada palavra de derrota, tem sempre uma palavra de poder, de bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Jesus disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão. Os discípulos se entristeceram. Mas esqueceram, deixaram a tristeza tomar conta de si e se esqueceram da maior promessa de Deus. Ao terceiro dia, ressuscitarei e estarei convosco. Meu irmão, o nosso Deus, ele vive. O nosso Jesus, ele vive. O nosso Jesus é um Jesus ressuscitado. O nosso Jesus é um Jesus que está conosco todos os dias de nossas vidas. O nosso Jesus é um Jesus que está nos abençoando, que está nos protegendo, que está nos orientando, que está falando aos nossos ouvidos, aos nossos corações e que está nos levando, veja, rumo ao dia do grande juízo para tomarmos posse daquilo que nós tanto almejamos, que é a salvação eterna, em nome de Jesus. Sem distinção de pessoas, sem distinção de credos religiosos, sem distinção, meu irmão, sem distinção, veja, sem distinção das tuas vestimentas. Deus, ele quer, como dizemos ontem, Deus, ele não quer as tuas vestimentas, mas ele quer o teu coração. Ele quer a tua fidelidade, ele quer a tua comunhão para com ele, a tua santidade para com ele. Amém? Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais e mais ao teu coração nesta noite. Emily Vitória, Deus abençoa, minha amada. Pena que você chegou aí no final, né? Mas tá bom, Deus abençoa. Depois você assiste o vídeo por completo aí, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu quero orar por você nesta noite. Pastor Davi Elias, muito obrigado pela participação aí, meu amado, tá? Em nome de Jesus. Eu não sei como que a gente faz aquela videoconferência aí e tal, né? Pro pastor também participar aí conosco aí falando, né? Mas eu não sei como que faz isso, mas se o pastor souber aí, amém?
Em nome de Jesus, pode fazer isso aí para nós batermos um papo aqui e trazermos um ensinamento grandioso perante a vida das pessoas, claro, né? O Eric Souza acabou de entrar aí. Eric Souza, Deus abençoe, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora e para todos sempre. Sejam bem-vindos, tá? Pena que vocês estão chegando aí já no finalzinho da transmissão, né? Mas vocês vão pegar o principal, né? Que é o momento da oração do Senhor, né? Perderam a palavra, mas vamos estar aí na oração. Amém? Pastor Davi dizendo aqui, bênção. Amém, meu amado. Em nome de Jesus. Viu, pastor? Eu não sei como que faz isso aí, mas se o senhor souber aí como que faz aí aquela videoconferência aí, né? Tá? O senhor nos manda aí o convite aqui que nós aceitamos aqui para fazer a videoconferência. Amém? Para que o senhor possa participar conosco aqui ao vivo. Amém? Em nome de Jesus. Uma grande sabedoria, homem de grande sabedoria, de grande capacitação como o senhor, amém? É sempre bem-vindo, de grande índole, sempre bem-vindo a estar conosco aqui, ministrando e falando da palavra de Deus, amém? Quero aprender mais e mais com o senhor, pastor, amém? Deus continue te usando e abençoando mais e mais para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Jesus Cristo, amém? Para a honra e glória, amém? Deus o abençoe rica, poderosamente, abundantemente. Eu vou procurar saber, pastor, e na segunda-feira, quando eu voltar a fazer aqui, eu vou estar entrando em contato com o senhor antes aí para a gente poder já entrar juntos, amém? Deus abençoa. Vamos orar, irmãos? Coloca aí teu copo com água, tua peça de roupa, tua chave, teu documento, aquilo que a tua fé diz, amém? Aquilo que a tua fé diz. Jesus, ele disse no Novo Testamento, quando as pessoas chegavam até ele, ele dizia às pessoas, seja-vos feito conforme a tua fé. Então, meu irmão, minha irmã, ei, seja-vos feito conforme a tua fé. Eu quero orar por você nesta noite, em nome de Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, graças e glórias damos a Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos sobre nossas vidas nesta noite. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa, Pai, tocar, que o Senhor possa, Pai, entrar com as Tuas providências sobre cada vida, sobre cada pessoa nesta noite. Meu Deus, vai visitando, Senhor, cada vida, cada pessoa, vai visitando cada lar, cada familiar. Meu Deus, esta semana de ensinamento que o Senhor nos deu, Pai, que nós possamos usar, usufruir cada dia mais, cada vez mais das Tuas bênçãos, do Teu poder, da Tua autoridade. Vai tocando, Senhor, entrando com Tuas providências, nos abençoando. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, diante da Tua presença, mais e mais. Conduza-nos, ó Pai. Repreende todo mal, todo espírito de inveja, de olho grande, todo poder das trevas, todo poder maligno, todo espírito do disse-me-disse, da fofoca que tem se levantado contra nossas vidas, seja repreendido, amarrado, paralisado, jogado por terra, Pai. Toda obra de inveja, de olho grande, toda palavra de maldição, toda palavra de macumbaria, seja repreendido. Visita a nossa irmã Rosângela Teixeira Manicoba, Francisco Manicoba nesta noite. Visita, Senhor, nossa irmã Maria das Graças. Visita, meu Deus, cada pessoa que está presente aqui, que não dá para citar o nome de todas, mas o Senhor é o Deus que conhece, é o Deus que sabe, é o Deus que visita, é o Deus que toca, é o Deus que abençoa. Entra com as tuas providências, Senhor, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Como ministro da tua casa e da tua palavra, eu repreendo todo mal e ordeno mal, sai desta vida, sai desta família, espírito de derrota, sai agora, espírito da miséria, sai agora, bate em retirada, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, toca neste copo com água, toca nessa peça de roupa, toca, Senhor, neste documento, toca neste processo, dai a causa, a vitória, Senhor, sobre este processo, sobre estas vidas, em nome de Jesus Cristo. Toca diante deste lar, coloca da tua paz, do teu poder, da tua autoridade, em nome de Jesus Cristo, para honra e glória, agora e para todo sempre, como ministro da tua casa e da tua palavra, eu os abençoo, em nome de Jesus. Você que crê, diga graças a Deus. Amém? Amém? Irmãos, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela confiança, muito obrigado por me dar esta oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor Deus sobre a tua vida durante toda esta semana. Amém? Na segunda-feira, voltaremos a nos encontrar a partir das 23 horas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero lembrar você, amanhã, né, dia 18, primeiro encontro de casais regional na cidade de Itamonte, a partir das 19 horas, né, ou seja, logo mais, já passamos da meia-noite aí, então,
logo mais, às 19 horas, encontro de casais regional, lá na cidade de Itamonte, com presença do pastor Ramilo e da pastora Hortência, que estarão ministrando sobre a vida dos casais. Amém? Em nome de Jesus. Magda Oliveira entrou aí, Deus abençoe, minha amada Lúcia Helena Crisóstomo. Entrou aí, Deus abençoa, tá? A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus possa os abençoar rica, poderosamente e abundantemente. Obrigado pela companhia de todos vocês. Pena que as nossas irmãs entraram aí no final. Amém? Nós já fizemos a oração da fé, mas Deus abençoe rica, poderosamente a vida, o lar, a família de vocês, em nome de Jesus. Na segunda-feira, estaremos de volta, né, de segunda a sexta, a partir das 23 horas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe rica, poderosamente, abundantemente a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. A bênção apostólica, que o grande amor do Pai, as ricas e doces consolações do Filho, e a luz do Espírito Santo de Deus desça, resplandeça sobre a tua face. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz, agora e para todo sempre. Você confirma com forte e poderoso amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, ninguém, ninguém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a próxima segunda-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz.